Esse vídeo é patrocinado pela Maximum Boxing. Utilize o cupom de desconto FALA para você garantir 10% de desconto nas suas compras. Você sabia que um brasileiro foi campeão mundial dos pesos pesados? Esse mesmo homem já subiu no ringue com um dos maiores campeões de todos os tempos, como Holyfield e também George Foreman. Isso tudo pode parecer um roteiro de filme, mas a gente vai conhecer a história de uma lenda, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila. Um nome que marcou a história do boxe brasileiro e também internacionalmente. Hoje a gente vai conhecer a história desse grande astro. Maguila nasceu em Aracaju, Sergipe, e desde cedo mostrou aptidão para o esporte. Antes de se consagrar como pugilista, foi segurança e também pedreiro. Profissões que não moldaram, o seu corpo, mas a sua força mental. A gente vê hoje em dia o Bitelo, que é um dos grandes influenciadores do mundo maromba, que também veio dessa mesma bagagem. Imagina quantos talentos a gente não perde no Brasil por conta de falta de acessibilidade para o esporte. Mas Maguila conseguiu vencer como boxeador, apesar da sua dura realidade. Maguila começou cedo no boxe e jovem logo se mudou para São Paulo, onde sua carreira começou a deslanchar nos rings. Sua estreia no boxe profissional aconteceu em 1983. E de cara, Maguila já mostrou que não estava ali só para brincar. Foram vitórias seguidas, a maioria por nocaute e com um estilo direto, pesado e sem firulas. O Brasil, então, carente de ídolos nos pesos pesados, que era uma categoria que não tinha muita representação brasileira, encontrou ali um verdadeiro gladiador. E antes de falar para vocês dos títulos que o Maguila conquistou, quero mostrar para vocês, pô, as luvas estão aqui no cenário, luvas da Maximum Boxing, para mim o melhor custo-benefício de luvas do mercado. Essa luva aqui, se você utilizar o cupom FALA, que te garante 10% de desconto, pode sair menos do que R$200. É uma luva com material incrível, couro de microfibra e, convenhamos, super estilosa. Ah, não gosto com as letras aqui, cara, tem toda branca, toda preta, com logo da Maximum, tem todos os estilos, todos os gostos e luvas mais profissionais também. Já fiz vários vídeos nesse canal fazendo reviews das luvas da Maximum, que é patrocinadora oficial e disponibiliza a gente fazer e documentar a história dos maiores atletas do Brasil e do mundo. É importante que se inscreva no canal aí também, né? Pô, mas o Maguila, ele já foi campeão brasileiro e com muita autoridade, limpando completamente a sua categoria. Mas em 1986 ele faturou o título sul-americano ao nocautear o argentino Falcone, ampliando sua fama além das fronteiras brasileiras e explorando territórios sul-americanos. E a partir dali a sua carreira ganhou um ritmo internacional. Lutando fora do Brasil, ele mostrou que poderia bater de frente com qualquer um. A vitória sobre nomes mais duros abriu caminho para desafios ainda maiores e eles iam vir com muito gosto e vocês vão ver as lutas incríveis que ele fez com as maiores lendas de todos os tempos. Entre os combates mais emblemáticos do Maguila destacaram-se dois, que apesar de duas derrotas, eternizaram no cenário mundial, porque um brasileiro conseguiu enfrentar um dos melhores nomes do mundo na atualidade. O primeiro deles, Evander Holyfield, e o segundo, George Foreman. Encarar esses dois gigantes do boxe não é para qualquer um e Maguila mostrou coragem, resistência mesmo quando o favorito estava do outro lado do ringue. Essas lutas internacionais alavancaram sua visibilidade e a visibilidade do boxe pro Brasil também, porque foi incrível a gente ver grandes lutadores lutarem com brasileiros ali no ringue, dividindo o ringue com brasileiros. Isso com certeza ajudou a aumentar a popularidade do boxe no Brasil. Eu acredito que junto com o Popó, nessa era dourada da televisão, onde as pessoas ficavam até noite para assistir as lutas, foram dois nomes fundamentais para a popularização do boxe dos anos 2000. Inclusive, essas lutas você acha facilmente aqui no YouTube. A luta contra o George Foreman foi uma derrota no segundo round. Ele até gerou ali, tentou bater no George Foreman, mas o cara tava vivendo o auge dele, foi muito duro e no segundo round conseguiu um nocaute no Maguila. Mas o auge do Maguila veio em 1995, quando o Maguila conquistou o título mundial da WBF, a Federação Mundial de Boxe, ao vencer Johnny Nelson por uma decisão unânime. Foi um feito histórico reconhecido dentro e fora do país. O seu cartel impressionava, eram 85 lutas profissionais, 77 vitórias, das quais 61 vieram por nocaute. O cara tinha uma mão pesada. Ele teve apenas 7 derrotas e um empate, uma estatística de respeito digna de Hall da Fama. Poucos brasileiros chegaram tão longe num nível de competição como essa. Mas a sua carreira foi encerrada nos anos 2000 e até hoje o seu cartel é estudado por analistas e admirados por fãs. Sua última luta foi uma vitória contra Joseph Akazamba, o que mostra que ele saiu do ringue com cabeça erguida, sem arrastar ao final como tantos outros lutadores, ele conseguiu sair por cima. Ele não se escondeu dos maiores lutadores da categoria
categoria, enfrentou cara a cara, não teve medo e mesmo perdendo para um dos maiores nomes de todos os tempos, ele conseguiu criar um cartel muito vitorioso e respeito como um dos maiores nomes dos pesos pesados da história. Sobre seu estilo de luta, o Maguila era um peso pesado de verdade. O cara era grande, forte, potente, direto ao ponto e com mão muito pesada, um poder de nocaute avassalador. Seu estilo era ortodoxo, favorecia o uso do jab para controlar a distância e preparar o terreno para o famoso direto de direita, um golpe que faz o cara beijar a lona ali antes do tempo. E apesar de ele não ser um lutador mais técnico ou veloz, ele compensava isso com muita raça e resistência física. Convenhamos, cara, eu já treinei boxe aqui no Brasil, em Salvador, e realmente o lutador que consegue sair de uma realidade treinando nas bases do Brasil, principalmente antes dos anos 2000, é uma pessoa que ficou muito cascadura. Isso tornou ele um cara que foi resistente fisicamente e mentalmente também. O cara aguentava pancada como poucos e não desistia fácil. Era comum ver ele virando lutas bem no final graças à sua persistência e à sua força bruta. Outro ponto marcante era a leitura da luta que ele fazia. Maguila era um cara muito inteligente, ele sabia o momento certo de acelerar o ritmo e quando cadenciar, o que torna ele muito imprevisível. Muitos adversários caíram na armadilha de pensar que ele estava só cansado, só para ser surpreendido com um cruzado de esquerda que encerrava a noite. E aí a gente tem que falar da parte emocional também, porque Maguila era um fenômeno. Conectava com seu público, tinha um carisma, uma presença inigualável. A torcida brasileira comprava suas lutas como se fosse uma partida da seleção de futebol. Era um fator humano que tornava ele essencial para a criação de um ícone brasileiro. Não é à toa que mesmo quem não conhece de boxe já ouviu em algum momento falar de Maguila. É um nome que penetrou nas raízes brasileiras. E aí eu até queria levantar um comentário com vocês, porque vocês sabem que eu comecei no boxe um pouco mais velho, ali a partir dos 20 anos de idade, e cara, eu ouvia mais o nome na minha infância do Maguila do que Popó. O que vocês acham? Vocês ouviam mais o Maguila, mais o Popó? Talvez eu, por ser de São Paulo, ouvia mais o Maguila aqui do que o Popó, mas gostaria de saber de você aí na sua casa, quem que você ouvia mais quando você era criança? Que boxeador seus pais falavam mais? Mas sua história chega ao fim em 2024 com o seu falecimento. Maguila continua sendo um nome gigante para a história do boxe brasileiro. Sua trajetória inspira gerações dentro e fora do ringue e traz algo que eu diria único, um peso pesado campeão brasileiro. A gente não tem uma identidade de ter campeões dos pesos pesados. Isso talvez motiva uma categoria que não é tão forte aqui no Brasil a reviver no futuro. Se a gente pegar a seleção hoje, a gente teve, por exemplo, o Abner Teixeira, que é dos pesos pesados, né, a partir aí dos 92 quilos, conseguiu uma medalha de bronze ali numas Olimpíadas, então a gente mostra que essa categoria tem muito espaço, apesar de não ser um perfil atlético tradicional do brasileiro, normalmente é mais rápido, mais veloz, mais magro, que tem menos peso, que é o que a gente normalmente se destaca aqui no Brasil. A gente até hoje não teve nenhum nome que chegou perto ali de uma categoria dos pesos pesados aqui no Brasil do que o Maguila alcançou. A gente pode cravar com toda certeza que o Maguila foi o maior peso pesado que já existiu aqui no Brasil. E se eu for parar para pensar em categorias de pesos pesados, é claro que os Estados Unidos se destaca muito bem, mas tem um boxeador que me chama muito a atenção e que pouca gente fala aqui no YouTube, pelo menos o boxe do Uzbequistão, que é o país que mais conseguiu medalhas nas últimas Olimpíadas. Pouca gente aqui no Brasil olha para a cultura do Uzbequistão de boxe, mas eles estão arrebentando no boxe olímpico, ganhando de várias outras categorias de vários países tradicionais. Eu vou deixar um vídeo agora para você assistir sobre o boxe do Uzbequistão, que tem um peso pesado que eu gosto muito, que é o Jalolov. O cara é gigante, duro, frio, e esse cara tá indo pro boxe profissional agora, já foi medalha de ouro aí nas Olimpíadas também. Eu vou deixar esse vídeo agora para você achar aqui na tela, é só clicar, não esqueça de utilizar o cupom FALA para garantir seu desconto, tanto na Maximum quanto na Growth Suplementos. Espero que tenha gostado, um forte abraço e até mais.